Salve, pessoal! Agora, vamos começar a estudar sobre trigonometria e eu vou dividir isso em várias partes. A trigonometria do triângulo retângulo, a trigonometria em um triângulo qualquer e depois a trigonometria na circunferência. Tá joia? Então, começando aqui com a trigonometria no triângulo retângulo, provavelmente essa tabela vocês já ouviram falar, quem não ouviu falar, com certeza um dia vai ouvir falar. E tem diversas canções para elas. Eu vou cantar a mais tradicional, que é a música natalina, que é mais ou menos assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Hey! A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Hey! Galera, essa tabela, vocês vão utilizar ela constantemente nos problemas envolvendo trigonometria. Ela é de suma importância, portanto, não deixem de treinar a construção dessa tabela, beleza? Ela é muito importante. E sobre as fórmulas, pessoal, nós podemos utilizar o famoso soca à toa. O que eu quero dizer com isso? Existe a fórmula de seno, que no caso será cateto oposto pela hipotenusa. Então, por que é o só? Porque aqui eu tenho o O, que é de oposto, e o H de hipotenusa. Ok? E o comecinho ali é o S de seno. Então, ficaria no caso, seno é igual cateto oposto pela hipotenusa. Se for cosseno, já é o K. Seria cosseno, que é igual ao adjacente, que é o K, cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente, tá? Agora, como é que eu vou identificar cada um deles? Presta atenção. Como nós faremos a trigonometria no triângulo retângulo, então, vamos supor aqui esse triângulo retângulo qualquer. Vamos imaginar que aqui eu tenho um ângulo, por exemplo, de 30 graus. Esse ângulo de 30 graus, pessoal, será aquele que eu vou tomar como referência. Se eu estou falando desse ângulo de 30 graus, eu tenho aqui no triângulo retângulo 3 lados. Aqui, aqui e aqui. Então, nesses 3 lados, cada um vai receber um nome. O maior deles será a hipotenusa. Então, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas o maior é esse aqui. Outra forma e mais segura de vocês identificarem a hipotenusa, ela será sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Ok? Então, aqui eu tenho a hipotenusa. Maravilha. Agora, em relação aos catetos, pessoal, isso vai depender da posição do ângulo. Nessa situação aqui, o nosso ângulo de 30 graus está localizado nessa região. Então, nesse cantinho aqui, quem será o cateto oposto? Como a própria palavra diz, quem está oposto a esse ângulo. Então, quem está oposto a esse ângulo? Olha só, esse lado aqui. Então, esse lado será o cateto oposto. E quem será o cateto adjacente? Será o cateto que estiver mais próximo do ângulo. Então, perceba uma coisa. Essa partezinha aqui, ó, ela chega a encostar digamos assim, no ângulo. Então, como essa partezinha chega a encostar no ângulo, eu digo que ele é o cateto adjacente. Ok? Agora, se não for dessa forma, se porventura eu tiver um outro triângulo, e esse outro triângulo, por sua vez, eu tiver o ângulo em uma outra posição, o cateto vai mudar. A hipotenusa permanecerá a mesma. Perceba uma coisa. Olha aqui. Só um minuto. Então, eu tenho esse ângulo aqui. Vamos dizer que ele vale, por exemplo, 45 graus. O ângulo de 90 graus está aqui. Forma a letra mais linda do mundo, que com certeza é o L. E aí, esse ângulo de 90 graus, quem está oposto a ele? O lado oposto a ele vai ser esse aqui, certo? Dessa forma, aqui eu terei a hipotenusa. Agora,
onde está localizado os catetos, né? Os outros dois serão os catetos. Mas quem será o cateto oposto e o adjacente? Esquece o exemplo de cima. Foco no exemplo de baixo. Perceba uma coisa. O ângulo de 45 graus, quem está oposto ao ângulo de 45 graus? Se vocês fizerem aqui um caminhozinho, ó, o lado oposto será o de baixo, certo? Então, aqui será o cateto oposto. E o adjacente? O adjacente vai ser aquele cara que está pertinho aqui do ângulo de 45. Olha só. Então, esse será o meu cateto adjacente. Cateto adjacente. Beleza? Então, por isso é muito importante vocês identificarem qual é o ângulo que eu estou me referindo para depois trabalhar com eles. Ok? Vamos a alguns exemplos numéricos. Primeira coisa em um problema de trigonometria no triângulo retângulo, pessoal. Identifiquem o valor, ou melhor, identifiquem onde estão os valores dos catetos e a hipotenusa. Onde está o cateto oposto, onde está o cateto adjacente e onde está a hipotenusa. Aqui em questão, galera, é uma grande dúvida dos alunos. Eu vou usar seno, vou usar cosseno, vou usar tangente. Em situações comuns, eu consigo deduzir com base no exercício. Mas, em problemas de vestibular, você pode usar seno e cosseno no mesmo triângulo. Por isso, vai depender muito do problema. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos que vocês conseguem identificar qual destas relações, dessas razões trigonométricas eu devo usar. Então, por exemplo, nessa situação aqui, eu tenho o ângulo em questão é o de 30 graus. Esse ângulo de 30 graus, primeira coisa que eu faço, pessoal, identifico onde está o ângulo. Outra coisa, identifico onde está o ângulo de 90 graus. Muito importante isso. Com base nesse ângulo de 90 graus, quem está oposto ao ângulo de 90 graus será sempre o lado maior, ou melhor, será a hipotenusa. Agora, em relação a esse ângulo de 30 graus, quem está oposto ao ângulo de 30 graus? É o 10, concorda comigo? Então, o 10 está lá do outro lado. Então, o 10 será o cateto oposto. E quem está perto aqui do ângulo de 30 graus seria o cateto adjacente. Mas não tem nada. Como não tem nada, eu não vou trabalhar com ele. Beleza? Então, eu tenho aqui o cateto oposto e a hipotenusa. Qual será a relação trigonométrica que eu vou utilizar? Se você pensou seno, muito bem, será o seno. Por que o seno? Seno é igual cateto oposto pela hipotenusa. Certo? Então, qual é o seno em questão que eu vou utilizar? Já vou colocar aqui, ó. Seno de 30 graus. Seno de 30 graus. Algo interessante que eu recomendo para vocês, façam sempre a fórmula até vocês pegarem um jeitão. Quem é o cateto oposto? O 10. E a hipotenusa é o x. No começo, vocês não vão conseguir trabalhar com os valores de seno, cosseno e tangente com rapidez. Por isso, eu recomendo sempre vocês fazerem a tabelinha até vocês se acostumarem. Então, o seno de 30 eu começo. 1, 2, 3, no caso, né? Então, o seno de 30 vai ser meio. Que é logo no comecinho da tabela. Se vocês voltarem aí o vídeo, vocês vão ver. Seno de 30 é 1,5. E aqui, 10 sobre x. Agora, eu aplico a regra de 3. O que seria essa regra de 3? Vocês vão multiplicar nas diagonais aqui, ó. Ou então aplica Wakanda Forever, que é uma expressão que eu costumo falar aos meus alunos para multiplicar nas diagonais. Ok? 1 vezes x dá x. 2 vezes 10 dá 20. Então, o valor de x aqui vai ser 20. Ok? Bora para o próximo. Nem sempre, pessoal, os triângulos retângulos estarão na mesma posição. Em algumas ocasiões, eles estarão virados de outras formas. Por isso é importante vocês identificarem sempre onde estará os catetos, né, adjacente e o oposto, e a hipotenusa. Eu costumo sempre identificar primeiro a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Onde estará a hipotenusa? Aqui. Então, o 12 será a hipotenusa. Maravilha? Agora, esse ângulo de 45 graus, pensa aqui comigo. Se eu tivesse que identificar o lado oposto, seria aqui. Tem alguém?
Não tem ninguém. Então, se não tem do lado oposto, eu observo. Tem alguém aqui próximo ao ângulo de 45 graus? Tem. É o X. Então, este ladinho aqui, que está no ângulo de 45 graus, será o cateto adjacente. Qual é a fórmula, a relação trigonométrica que eu utilizo com cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno. Então, o cosseno de 45 graus será igual a cateto adjacente, que no caso é o x, pela hipotenusa, que no caso é o 12. Maravilha? Cosseno de 45 será a raiz de 2 sobre 2. Se você voltar lá na tabelinha, vocês vão perceber. Isso aqui será igual a x dividido por 12. Show? E aí agora, pessoal, eu multiplico aqui nas diagonais. Então, 2 vezes x dá 2x. Raiz de 2 vezes 12 vai dar 12 raiz de 2. Daí, 12 raiz de 2. Aí, o que eu vou fazer? Pega esse 2, ele vem dividindo. Fica x é igual a 12 dividido raiz de 2, dividido por 2. E eu mato agora esse problema dividindo aqui somente os números. E aí vai ficar 6 raiz de 2. Ok? Mais um exemplo aí para vocês, pessoal. Como eu sempre falo, é importante você separar quem vai ser o cateto oposto, adjacente, hipotenusa aqui. Então, nessa situação, eu tenho esse 20 raiz de 3 como a hipotenusa. Esse x como o cateto, aqui como está coladinho de 60, né? Então, o cateto adjacente. Ok? Então, sendo o cateto adjacente e a hipotenusa, quem eu vou utilizar? Cosseno. Cosseno de 60 graus é igual cateto adjacente, que é x, hipotenusa, que é 20 raiz de 3. O cosseno de 60, 1, 2, 3, 3, 2, 1. É meio, pessoal. Meio que é igual a x, 20 raiz de 3. Multiplicando as diagonais, eu vou ter 2x é igual a 20 raiz de 3. Agora, esse 2 passa dividindo. 20 raiz de 3 dividido por 2. Olha lá, número divide número. Então, 20 dividido por 2, x é igual a 10 raiz de 3. Tá? Então, basicamente, é só vocês encontrarem com a relação trigonométrica e aplicar. Olha aqui mais um exemplo, pessoal. Eu vou separar primeiro, né? Então, o x aqui vai ser a hipotenusa. Por que hipotenusa? Lembrando vocês novamente, né? Hipotenusa porque está oposto ao ângulo de 90 graus e ao lado maior. E o 10 vai ser quem? Vai ser o cateto, né? Cateto oposto. Então, qual a relação trigonométrica? Seno. Seno de 45 graus é igual ao cateto oposto, que nessa situação aqui vai ser 10, e a hipotenusa, que é x. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, que é igual a 10 dividido por x. Multiplico aqui nas diagonais, vou chegar em raiz de 2x, que é igual a 20. Agora, olha só, esse raiz de 2 vai passar dividindo, então vai ficar x é igual a 20 raiz de 2. Presta atenção que agora nós vamos ter que fazer algo que vocês devem ter visto anteriormente, se não, em breve irei trazer para cá, que é a racionalização. Então, o que eu faço? Raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Tá bom? É assim que a gente vai tirar esse número irracional e transformar ele num racional. 20 vezes raiz de 2 dá 20 raiz de 2. Embaixo, faz assim, ó. 2 vezes 2 dá 4. Então, coloca aqui, ó, raiz de 4. Tá bom? Qual a raiz de 4? É 2. Então, fica 20 raiz de 2 dividido por 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 raiz de 2. Fechou? Então, pessoal, basicamente essa foi a aula básica sobre trigonometria no triângulo retângulo. Futuramente eu vou trazer outras aulas relacionadas a esse assunto. Tá joia? Um abraço e até a próxima.